Olá, eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite da comissão da Liga, né, do Congresso, e vou começar a falar para vocês sobre um tema que tem sido cada vez mais colocado em destaque, né, por causa do aumento da obesidade a nível mundial, e também esse tema é um tema recorrente aí nas provas de residência, então tem chamado cada vez mais a atenção dos alunos, né? Então vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho para vocês sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Em relação ao conceito, né, da obesidade, a OMS define como uma doença crônica e multifatorial caracterizada pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus capazes de afetar a saúde. Então, o que é interessante nesse conceito é focar na palavra doença, né? Realmente a obesidade ela deve ser encarada como uma doença e que, né, em graus mais intensos, ela vai afetar a saúde, com certeza, né? Vai ter as suas consequências. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Esse foi o último estudo, né, que saiu em relação à população brasileira. Então, a gente sabe que mais de 50% da população brasileira tem excesso de peso hoje e 20% da população, aproximadamente, é considerada obesa, né? Sendo essa incidência um pouquinho maior no sexo feminino em relação ao sexo masculino. Esse é um slide que é muito preocupante, né? Porque cerca de um terço das crianças no Brasil estão com sobrepeso ou obesidade. Isso significa que em torno de 75 a 80% dessas crianças se tornarão adultos obesos. Ou seja, a tendência é que a obesidade cresça cada vez mais. Pelo menos é isso que a gente está vendo nesses estudos. Com isso, claro, como consequência, as cirurgias bariátricas elas têm cada vez mais aumentado no país, né? Esse é um gráfico que mostra a evolução de 2011 a 2018. Em 2019 a gente sabe que esse número foi maior ainda. E em 2020, 21, né, isso foi um pouco, vamos dizer assim, prejudicado pela pandemia, né? Houve aquele período de suspensão das cirurgias eletivas. Então vai ficar difícil fazer essa análise pelos próximos 2 anos, né? Dos 2 anos anteriores. E a partir de 2022, a gente espera, né, que com o controle maior da pandemia, a gente volte a ver esse número aí em crescimento, ok? O que é interessante observar é que a grande maioria dessas cirurgias, elas são realizadas por planos de saúde ou particular, né? Uma minoria é realizada pelo SUS. E a gente sabe que hoje cerca de 75% da população é dependente do SUS. Então, a grande maioria das pessoas que têm necessidade de fazer a cirurgia bariátrica, elas não têm acesso ao procedimento. Então, é isso que está falando aqui, ó. Da população que seria elegível à cirurgia bariátrica no país, só em torno de 0,5% consegue ser contemplada. Então, realmente existe uma demanda muito grande e existe uma carência da oferta desse tratamento, né, que é o tratamento cirúrgico da obesidade, nas diversas cidades aí do país, ok? Bom, vamos falar um pouquinho das causas da obesidade, né? Então, a gente sabe hoje que a obesidade ela é causada por múltiplos fatores, né? Isso estava até lá na definição da OMS. Então, o leigo, né, às vezes trata a obesidade como algo simples, né? Que resolve só, eles falam, fecha a boca, né? Vai fazer alguma atividade física. E nem sempre essa obesidade ela é só dependente da alimentação e do sedentarismo. Muitas vezes está relacionado a fatores genéticos, né? Alterações metabólicas, questão hormonal, né? A questão cultural também é importante, né? A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos a quantidade de obesos é muito maior que, por exemplo, no Japão. Isso tem um fundamento muito importante na cultura, né, de cada população. E também, entre essas causas, a gente pode destacar os fatores psicológicos, né? São pessoas normalmente ansiosas, que têm ali algum grau de compulsão alimentar, então isso com certeza vai fazer parte dos fatores, né, predisponentes aí da obesidade. Bom, essa questão da obesidade, claro, a gente vai gerar grandes efeitos negativos, né, para o indivíduo obeso. Eu coloquei aqui, né, os principais, né, a gente vai olhar mais para frente ali os 5 mais comuns, mas esses são os principais
vamos dizer assim, acometimentos, né, comorbidades presentes no paciente obeso, tá? E isso tudo vai levar como, né, a um desfecho de uma menor expectativa de vida. A gente sabe que em alguns trabalhos, né, que foram publicados, o paciente obeso ele tem uma sobrevida, em média, 9 anos menor do que um paciente eutrófico. E isso é um longo período de vida, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, tá bem? Bom, como é que a gente vai classificar a obesidade, né? A obesidade hoje a gente classifica de acordo com o IMC, né? Que é o Índice de Massa Corpórea. Então, a obesidade, ela começa a partir do IMC de 30, tá? Até 30 a gente considera como sobrepeso, né? De 25 a 30, e abaixo de 25 até 18,5 a gente tem como normal, abaixo de 18,5 para o paciente com baixo peso, né? Então, vamos lá, vamos focar aqui na obesidade, que é o tema da aula. Então, o grau 1 começa de 30 a 35, tá? Obesidade grau 2 é o IMC de 35 a 40, e a obesidade grau 3, um IMC acima de 40. Esse é considerado, né, a obesidade mórbida, tem esse nome devido à presença de comorbidades que aumenta muito nessa faixa de IMC. Hoje a gente tem uma subclassificação do paciente com IMC acima de 50, a gente chama esse paciente de superobesidade, né, o superobeso, e acima de 60 a gente tem um nome técnico de superobesidade, ok? Bom, como é que a gente vai tratar a obesidade? Então, a primeira coisa é classificar. O paciente chega no consultório, a gente, né, faz a conta, peso dividido pela altura ao quadrado, e aí tem esse número de IMC. A partir daí, como é que a gente vai tratar esse paciente, né? Não é dessa forma, né? A gente não pode fazer isso. Mas o tratamento ele é baseado numa pirâmide. Então, a maioria dos pacientes, eles vão ter sobrepeso. Então, a indicação para esses casos é dieta, atividade física, ou seja, mudanças do estilo de vida, mudanças dos hábitos, ok? Um paciente que tem ali um IMC um pouco maior, que aí já entra mesmo na categoria de obesidade, né? Obesidade grau 1 e a obesidade grau 2 sem comorbidades, esse paciente ele vai para um tratamento intermediário, que é a questão dos medicamentos, né? Hoje aí os análogos do GLP-1 estão na moda, e também aí entra a questão do balão intragástrico, tá? Que é uma indicação intermediária entre mudança de estilo de vida e cirurgia. E aqueles pacientes que vão apresentar um IMC acima de 35 com comorbidades e um IMC principalmente acima de 40 ou maior que 40, igual ou maior que 40, eles vão ser candidatos à cirurgia bariátrica. O que os trabalhos dizem é que aqueles pacientes que têm indicação para cirurgia, eles devem ser operados. Eles não vão responder bem a medidas anteriores, né? A mudança de estilo de vida, a medicação. Isso normalmente não tem grande efeito nesses pacientes. Assim como nós não devemos operar aquele paciente que tem um IMC menor do que 35, né? Um paciente que tem IMC 28, 31, esses pacientes a gente tem que acompanhar, né? Insistir às vezes na terapia clínica antes de indicar a terapia cirúrgica, ok? Bom, então resumindo, gente, as indicações para cirurgia, isso costuma cair muito em prova de residência, né? O IMC entre 35 a 40, né, com comorbidades, e aí as principais comorbidades, desculpa, vou voltar aqui, gente, só um minutinho. Vamos lá, então, ó. As indicações para cirurgia, o IMC entre 35 a 40, tá? Na presença de comorbidades, e aí essas comorbidades, as 5 principais são hipertensão arterial, diabetes mellitus, depressão, a apneia obstrutiva do sono e as síndromes osteoarticulares, ok? Essas são as principais comorbidades que estão relacionadas com esses pacientes. E o IMC maior ou igual a 40, né? Aí, nesse caso, mesmo que não haja nenhuma doença associada, esse paciente também já tem indicação para cirurgia. E é aqui que tem alguns detalhes que normalmente são cobrados até nas provas, são mais esses detalhes do que o principal. Esse paciente ele tem que ter tentado perder peso de alguma forma, né? Então ele tem que demonstrar um tratamento de pelo menos 2 anos clínico, porém sem sucesso, tá? A maioria dos casos, gente, esses pacientes eles são obesos há muito tempo, desde a infância, desde a adolescência.
Então, eles vêm tentando perder peso de diversas formas, tá? São raros os pacientes que procuram a gente para cirurgia bariátrica que se tornaram obesos de pouco tempo até hoje, entendeu? Então, normalmente são pacientes que já têm um histórico rico em tratamentos contra a obesidade. E em questão da idade, gente, 18 a 65 anos é a recomendação da Sociedade Brasileira. Porém, pacientes com idade entre 16 e 18 e pacientes acima de 65 anos, não é que é proibido operar. Esses casos merecem uma avaliação individualizada, né, de risco-benefício. Se os riscos superam os benefícios, claro que não vai operar. Porém, na grande maioria desses casos, o que a gente percebe é que os benefícios vão superar os riscos. E aí, a cirurgia ela pode ser uma possibilidade real, ok? Bom, voltando para esse slide aqui que eu passei. A equipe multidisciplinar é fundamental no tratamento cirúrgico, tá? Não é só o cirurgião que realiza a cirurgia. Claro que o momento, né, o ato cirúrgico, ele é realizado principalmente pelo cirurgião. Mas esse processo, tanto do pré-operatório quanto do pós-operatório, ele vai envolver o endocrinologista, o cardiologista e o pneumologista, né, o nutricionista ou nutrólogo, o psicólogo ou psiquiatra, e mais ali no intraoperatório, o anestesista e o enfermeiro. E também profissionais que são muito importantes, o fisioterapeuta e o personal trainer, né? Então, vocês estão percebendo aí que estão muitos profissionais envolvidos, porque realmente não adianta o paciente ir só para a cirurgia sem estar preparado e no pós-operatório não se envolver no processo, ou seja, não realizar dieta, não realizar atividade física. Provavelmente, esse paciente ele pode até ter uma perda de peso, mas tem uma chance dele reganhar peso ao longo dos próximos anos, ok? Existem contraindicações para a cirurgia, ou seja, todo mundo que tem aquele IMC, tem aquela tentativa de perder peso bem documentada, vai poder operar? Não. Existem algumas contraindicações. São raras, né? Na prática nossa, isso é uma minoria dos casos, mas podem aparecer, né? Então, são esses pacientes que têm doenças psiquiátricas graves, né? Que não têm controle com medicação. Isso aí vai muito da indicação e da avaliação do psiquiatra. Pacientes que têm dependência de álcool, drogas ilícitas, né? Nesses casos é indicado que haja um tratamento antes da cirurgia. Pacientes com risco anestésico e cirúrgico muito elevado. Isso aqui, gente, está no consenso, mas assim, é muito relativo, porque a maioria dos pacientes que têm um risco anestesiológico, né, e cirúrgico elevados são devido às doenças associadas à obesidade e à própria obesidade. Então, a gente fica aí numa avaliação, né, risco-benefício, como sempre. Mas assim, se o paciente emagrecendo, né, perdendo peso e deixando de ter algumas comorbidades, vai ter um benefício para a vida dele, normalmente a gente opta pela cirurgia, né? A não ser que seja casos muito extremos de pacientes assim que tem um risco praticamente proibitivo para a cirurgia. Aí sim, lógico, né? A gente vai levar isso em consideração e talvez não indicar a cirurgia. E os pacientes portadores de doenças endócrinas tratáveis, eles primeiros devem ser, né, controlados para a doença endócrina que eles possuem, para depois avaliar a indicação da cirurgia, ok? Mas o que a gente vai ver mais comumente como contraindicação não é esse paciente, né? É o paciente rebelde, que a gente chama. São aqueles pacientes que têm dificuldade de compreender o tratamento, o que que é a cirurgia, o que que vai precisar fazer, quais são as mudanças na vida dele que isso vai causar. Então, nesses casos, a gente prefere trabalhar isso primeiro com esses pacientes, antes de sair indicando a cirurgia. A gente percebe que isso tem um impacto importante e um resultado melhor a longo prazo, ok? Bom, em relação agora à cirurgia mesmo, propriamente dita. A gente falou sobre a obesidade, né, as causas, as consequências, as indicações para a cirurgia, né? E agora vamos falar um pouco das técnicas. Então, hoje, basicamente, a cirurgia bariátrica ela é dividida em duas técnicas: sleeve e bypass. Talvez você já tenha ouvido falar, né? O nome técnico, né, a gastrectomia vertical, do sleeve, e o bypass gástrico em Y de Roux. Então, vamos lá. Qual a diferença entre elas, né? Basicamente, aí pelo desenho, vocês podem ter uma noção. Então, no sleeve, a gente vai fazer uma exclusão, né? Uma ressecção da grande curvatura do estômago e não vai mexer em nada no intestino, tá?
Em relação ao bypass, a gente vai fazer uma redução importante do estômago, maior até que no sleeve, e ainda vai fazer um desvio intestinal, né? Então, de um lado do intestino, né, a gente fala em Y de rua. Então, numa perna do Y, a gente vai ter a alimentação, descendo ali onde está representado pela seta vermelha, tá? A dieta. E na outra perna do Y, que é a seta verde, vai descer as secreções, né? Gástricas, biliares e pancreáticas. Então, a gente chama essa alça de alça biliopancreática. No momento que essas duas alças, a alimentar e a biliopancreática, se encontram, começa o processo de digestão dos alimentos, onde está a seta na cor preta, ok? Então, é isso. Esses pacientes, eles vão ter um caminho para o alimento, um caminho para as secreções, até em um momento que essas duas coisas se encontram, e a gente chama isso de alça comum, tá? Então, na prova, o que cai normalmente? Que o bypass é uma cirurgia mista, que tem um componente restritivo e um componente desabsortivo. E o sleeve é uma técnica restritiva apenas, ok? Importante lembrar que, apesar de ser considerado uma técnica restritiva só, o sleeve ele tem uma ação muito importante na questão hormonal, principalmente sobre a grelina. Nós vamos falar isso daqui a pouco, tá? E aí, gente, a videolaparoscopia, ela vai entrar como uma técnica de preferência, né, do cirurgião e para os pacientes com grande benefício, tá? Hoje em dia, então, a preferência sempre vai ser por videolaparoscopia, por todos os benefícios que a videolaparoscopia traz, comum a todas as cirurgias, né? Então, quais são elas? Principalmente, né, menor dor pós-operatória, né, menor impacto para o organismo, um retorno mais rápido ao trabalho, né, benefício estético, né, que isso é importante também, com pequenas incisões, enfim, existem vários benefícios em relação à videolaparoscopia e na bariátrica isso não vai ser diferente, tá? Gente, eu tinha preparado um vídeo aqui da gastrectomia vertical, a parte de esqueletização, mas ele não está aparecendo. Então, eu vou passar para o próximo vídeo e vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, vou dar um pause aqui. Eu não sei se vocês percebem aqui, nós temos a gordura, né, abdominal, aqui nessa parte à direita do vídeo, e aqui nós temos o estômago. O que já foi feito antes dessa imagem aqui? Então, na primeira parte da cirurgia, a gente faz a esqueletização da grande curvatura. O que é isso? A gente faz a ligadura de todos os vasos da grande curvatura do estômago. Como é que a gente faz isso? Tem uma pinça, que chama pinça de energia, né, ultrassônica, que vai fazendo essa ligadura dos vasos, né? Ela é uma pinça que sela vasos aí até 5 a 7 milímetros, então para esses vasos é mais que suficiente. A gente vai ligando esses vasos, tá? Todo o trajeto, mais ou menos dessa região aqui do antro gástrico até lá em cima no ângulo de His, próximo ao esôfago, tá? E a partir daí, o que é feito? A gente pede ao anestesista para passar uma sonda pela boca, tá? A gente chama de sonda de Fouché, e essa sonda vai vir aqui para o antro. E a partir daí, essa sonda ela vai moldar o nosso grampeamento. O grampeamento eu vou conseguir mostrar para vocês, olha. Então, vem um aparelho, né? A gente introduz o aparelho, aqui a sonda entrando no antro gástrico, tá? Aí a gente expõe bem o auxiliar, né? Que está ajudando a gente, expõe bem o estômago. E aí nós vamos entrar com o grampeador. O grampeador, gente, é um dispositivo, né? Endoscópico, que é exatamente esse daí, que vai separar, que vai, né? Primeiro grampear e separar essas duas partes do estômago. Então, vê se vocês conseguem ver aqui. Na hora que a gente faz o grampeamento, a gente tem 3 linhas de grampeamento. Estou apontando aqui, ó. 1, 2, 3. Tem a divisão, né, o corte, e do outro lado as mesmas 3 linhas de grampeamento. Ou seja, é uma tecnologia nesses materiais que foram desenvolvidas que é chamada de tri-stapler, né? Então, é uma segurança a mais para as cirurgias em geral, não só para a bariátrica, né? Então, hoje a gente tem 3 linhas de grampo em um grampeador endoscópico. Há alguns anos atrás, isso era uma linha de grampo só para cada lado. Tá? Então, essas melhorias tecnológicas ajudam muito a aumentar a segurança do procedimento. E a gente vai fazendo essa divisão, desculpa, vou voltar aqui, e a gente vai fazendo essa divisão, vou passar aqui um pouquinho, gente,
vai fazendo essa divisão aqui do estômago até próximo lá ao esôfago, tá? Vou deixar rodar o vídeo aqui rapidinho. Então, ó, a gente fez o primeiro grampeamento, né? Aquele que eu mostrei para vocês, dividindo o estômago em duas partes, tá? E aí depois a gente entra novamente com o mesmo grampeador, com uma nova carga, essa é a segunda carga, e continua essa linha de grampo até lá em cima. Até marquei lá com a gase, para ficar didático, onde que a gente teria que chegar, tá? Então, a gente vai grampeando esse estômago, desde aqui do antro gástrico até lá perto do esôfago, né? Evitando de pegar o esôfago. É uma cirurgia que, tecnicamente, gente, é considerada até simples, tá? Mas, na verdade, não é tão simples. Existem alguns segredos, alguns truques dessa cirurgia que são importantes a gente saber, tá? Então, em relação aqui à angulação da incisura angulares, para a gente não angular muito e causar uma estenose, que é uma possível causa de fístula, tá? A hemostasia, ao final da cirurgia, tem que ser revista, né? Para ver se não tem nenhum sangramento nessa linha de grampo. Aí vocês estão vendo o anestesista, ó, tracionar a sonda e empurrar de novo, né? Só para ver se está bem posicionada, se está realmente mantendo esse trajeto da sonda, tá vendo? E a gente vai grampeando lá até o final, tá? Então, acho que deu para entender mais ou menos, né, o processo. A gente vai grampeando até o final. E aí o estômago fica com um formato tubular, mais ou menos uma continuação do esôfago, né? Por isso que chama sleeve, em inglês manga, né? Manga de camisa. Já o bypass, gente, só para vocês terem uma ideia assim, das diferenças, é uma técnica que é muito diferente do sleeve, né? Porque a gente vai passar os trocáteres, vai fazer aquela divisão no estômago da mesma forma que faz ali no sleeve. Porém, o formato que o estômago fica é bem diferente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Como é que a gente faz no bypass? Então, a gente grampeia no sentido horizontal, inicialmente, e depois no sentido vertical, formando uma pequena bolsa que a gente chama de paute gástrico. E a partir daí a gente faz a divisão intestinal, tá? Mais ou menos 1 metro depois do ângulo de Treitz, a gente faz a divisão do intestino, grampeia e depois leva essa parte distal lá em cima no estômago, tá? E depois faz uma outra anastomose aqui embaixo no intestino. Então, em azul está o alimento, né? Ele desce por um caminho, lembra que eu expliquei para vocês? A alça alimentar. E em verde, as secreções biliopancreáticas. E aqui embaixo, isso tudo se encontra na alça alimentar, né? Então, a gente tem um ganho aí em relação ao peso, né? Na verdade, uma perda de peso, devido a dois fatores. O fator restritivo, que é o paute gástrico, e o fator desabsortivo. Certo, gente? Então, vamos lá. Como é que a gente vai escolher a técnica, né? Quando que a gente vai fazer bypass, quando que a gente vai fazer sleeve? Então, aqui eu coloquei algumas características das duas cirurgias, tá? O bypass, em alguns estudos, mostram uma pequena vantagem em relação à perda do peso, tá? Em relação ao sleeve, porém, tem mais carências nutricionais, porque tem aquela parte que é, né, desabsortiva, que não tem no sleeve, tá? Por outro lado, o bypass é uma cirurgia que, para quem tem refluxo, ele tem uma vantagem, porque ele é uma cirurgia antirrefluxogênica, diferente do sleeve. Como a gente deixa o estômago bem fininho, isso aumenta muito a pressão em relação ao esôfago. Então, pode desencadear ou agravar o refluxo em quem já tem, tá? E uma vantagem também do sleeve é que ele pode ser convertido facilmente em outras técnicas. Por que isso é importante? Porque se uma pessoa faz uma bariátrica, por exemplo, faz um bypass gástrico e por acaso apresenta reganho de peso, dificilmente a gente vai poder ajudar ela de novo cirurgicamente, a não ser que haja uma falha da técnica que foi feita antes. O estômago ficou grande demais, a anastomose ficou larga demais, mas normalmente não se faz tanto essas cirurgias revisionais no bypass. Já no sleeve, o paciente que tem reganho de peso ou que tem perda insuficiente de peso, a gente pode cogitar transformar essa cirurgia num bypass, por exemplo, que seria a conversão mais comum, tá? Na prática, a gente acaba optando da seguinte maneira: o paciente que tem um IMC entre 35 e 40, não é diabético, não tem doença do refluxo, que as comorbidades são mais mecânicas, por exemplo, dor no joelho, dor no quadril, hipertensão, que é uma doença metabólica, mas não igual ao diabetes. Nesses casos, a gente vai optar pelo sleeve, tá? Que é uma cirurgia um pouco menos
impactante, vamos dizer assim. E pacientes que têm um IMC muito alto, que têm diabetes, ou que têm alguma comorbidade muito grave, ou que tem doença do refluxo, nesses casos a gente vai optar pelo bypass, tá? É mais ou menos isso. Claro que a análise não é tão superficial assim, tipo, a gente vai olhar os exames, endoscopia, exame de sangue, né? Ver se tem dislipidemia, ver se tem aumento de algum metabólito. Então, é uma análise um pouco mais ampla, mas resumidamente é mais ou menos isso, tá? E aí, vamos falar um pouco dos benefícios da cirurgia, né? Então, ó, de maneira geral, a gente vai ver que o paciente ele vai chegar a perder, que está aí, ó, 50%, 70% do excesso de peso. Mas o que é esse excesso de peso? É o peso do paciente menos o peso ideal dele. Na prática, gente, vamos botar aqui para a gente entender mais fácil, um paciente que opera de bariátrica, ele perde com essas técnicas sleeve ou bypass em torno de 35 a 40% do peso total, do peso absoluto, tá? Eu acho que isso assim é mais fácil de vocês visualizarem. Então, por exemplo, vamos pegar um paciente que opera com 120 quilos. Ele vai chegar e perder, em média, até uns 48 quilos, tá? Que seria 40% do peso dele. É claro que isso é muito individual. Se o paciente se apega, né, num programa de atividade física, se faz uma dieta um pouquinho mais restrita, vai perder mais peso. Eu estou falando em relação à média, ok? Além da questão do peso, gente, a cirurgia bariátrica tem um impacto muito importante em praticamente todas aquelas doenças que eu falei lá no início, ok? Então, a gente pode perceber que o impacto principal é em relação ao diabetes, né? Então, no diabetes, a gente consegue uma resolução de até 98% da doença. Isso é muito impactante, tá? E com isso, gente, com todas essas melhorias em relação às comorbidades, a gente vai perceber uma mortalidade 89% menor num período de 5 anos, tá? Então, lembra que eu falei que o indivíduo obeso ele vive em média 9 anos a menos? Então, aí está a explicação, tá? E a gente vai perceber, né, em questionários de qualidade de vida, uma satisfação em 95% dos pacientes, né? Claro que nem nada a gente consegue 100%, mas uma grande parte dos pacientes se mostram muito satisfeitos com a cirurgia e com, né, a qualidade de vida que eles conseguiram atingir pós perda de peso, ok? Bom, em relação às complicações, né? Bom, o que eu falei para vocês em relação à tecnologia, e isso é muito importante, né? As complicações, gente, elas são comparáveis a qualquer outra cirurgia maior do aparelho digestivo, né? A bariátrica ela já foi uma cirurgia que teve uma imagem até negativa por um aumento considerável das complicações, mortalidade, mas hoje em dia, com né, a evolução da técnica, com o fato de ser por videolaparoscopia e com a tecnologia que é, né, empregada nesses equipamentos que a gente usa, realmente as complicações reduziram muito, né? Mas o que é mais importante da gente estar atento? Então, a questão da trombose, né? A gente sempre faz a profilaxia da trombose com meia elástica, com Clexane, né? Que é a heparina, e também com a deambulação precoce. Então, a gente sempre procura fazer diversas formas de profilaxia de trombose. A atelectasia é uma coisa que pode acontecer bastante no paciente obeso, por isso que a deambulação precoce, a fisioterapia pré-operatória é muito importante, né? Pneumonia, pelo mesmo motivo, né? São pacientes que têm dificuldade de respiração, né? Tem que fazer uma força grande para poder respirar, então isso pode causar mais atelectasia e pneumonia. E a principal complicação cirúrgica é a fístula, né, gente? Que é o vazamento do conteúdo gástrico pela linha de Grampo, ou pela anastomose, que pode acontecer em torno de 2% dos casos. E aí isso tudo pode causar uma mortalidade em torno de 0,2% a 0,4%, né? Então, assim, eu acho que dentre as complicações, né, que podem acontecer, a fístula é a que a gente mais, vamos dizer assim, toma cuidado, né, em relação ao intraoperatório, o restante a gente já tem protocolos bem estabelecidos, e mais, mesmo assim, a gente consegue manter uma mortalidade baixa, com baixos índices de complicações incomparáveis aí com outras cirurgias.
Em relação às complicações, assim, não imediatas, vamos dizer assim, o que preocupa a gente é o reganho de peso e alguns problemas psiquiátricos também que pode causar, tá? O reganho de peso, ele pode acontecer, né? É mais comum após o segundo ano e normalmente tem como causa a questão comportamental, né? É o paciente que não segue as orientações, que não faz a dieta adequadamente, que não pratica atividade física, e pode acontecer em 10 a 15% dos pacientes, tá? Então, esses pacientes a gente tem que estudar e ver o que pode explicar esse reganho de peso dele. E problemas psiquiátricos, gente, são, na verdade, o que a gente chama de troca de adição, que é o paciente que era, às vezes, adito, né, é viciado, né, tem um vício por alimento, e acabam trocando esse vício por outro vício, por exemplo, a bebida, o cigarro, né? Isso não é tão frequente assim, até certo ponto raro, mas a gente tem que estar de olho, né? No mínimo sinal que isso possa estar acontecendo, encaminhar para a equipe multidisciplinar, principalmente aí o psicólogo, o psiquiatra, para tentar trazer de novo esse paciente para um caminho bom, né, em relação à perda de peso e à dieta e atividade física que esse paciente é estimulado a realizar. Certo? Bom, aqui eu botei um slide só para pincelar um pouco para vocês o que é cirurgia metabólica, tá? Que isso tem caído bastante em prova também e é importante você saber. A cirurgia metabólica, ela é nada mais do que a própria cirurgia bariátrica, o bypass gástrico que eu acabei de mostrar para vocês, porém com uma indicação diferente, tá? A cirurgia metabólica ela é indicada para pacientes que têm grau 1 de obesidade com diabetes tipo 2, tá? Então, por isso que ela é chamada, às vezes, de cirurgia do diabetes, né? Então, é a mesma técnica cirúrgica, porém, com um objetivo diferente. Cirurgia bariátrica, o objetivo é a perda de peso. E a cirurgia metabólica, o objetivo é o controle do diabetes. Existem alguns critérios, né? Não é qualquer paciente diabético que pode fazer cirurgia metabólica. Então, esses são os critérios para se indicar uma cirurgia metabólica, né? O paciente entre 30 e 70 anos, que tem diabetes há menos de 10 anos, ou seja, que as células pancreáticas ainda estão, de certa forma, ativas e respondem bem a um estímulo, tá? A indicação precisa ser feita por 2 endocrinologistas, né? Porque existe, gente, um nicho específico para essa cirurgia. São pacientes, normalmente, que não respondem ao tratamento clínico, que apesar de, às vezes, fazerem altas doses de insulina, mantêm uma glicemia elevada, tá? Então, esses são mais ou menos os critérios e, claro, não haver contraindicações para a cirurgia, tá? Então, é isso, mais ou menos o que eu queria passar para vocês, né? Resumindo, a cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz para a obesidade em graus avançados, né? Principalmente a obesidade mórbida, mas também a obesidade grau 2, de 35 a 40, na presença de comorbidades, tá? Melhora a qualidade de vida, lembra que eu falei para vocês, 95% dos pacientes relatam melhora da qualidade de vida e diminui mortalidade, quase 90% no período de 5 anos, tá? É aquilo que eu falei com vocês também, devido às inovações tecnológicas e melhorias na técnica operatória, a cirurgia tem sido considerada cada vez mais segura, tá? E um ponto fundamental, a equipe multidisciplinar no acompanhamento, né? Pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, é fundamental para o sucesso do tratamento. Certo? Gente, obrigado pelo convite e um bom congresso para vocês.